Olá, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica Pão da Vida. O tema da nossa aula hoje é a nossa terceira aula e o tema da nossa aula será sobre a instituição dos diáconos. Continuamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos e agora no capítulo de número 6, nós vamos olhar para a instituição dos diáconos. O nosso texto áureo está em Atos 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós vamos aprender sobre esse importante negócio e as pessoas que podem ser escolhidas para tal e importante negócio. Verdade prática. O ministério diaconal tem como objetivo principal apoiar o ministério pastoral. Isso é muito importante ter em mente. As leituras diárias estão aí, a necessidade do ministério diaconal, os primeiros requisitos para o diácono e assim por diante. A nossa leitura em classe está em Atos 6, versículo 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito bem, a igreja primitiva permanece em Jerusalém. Começam a aparecer novos desafios e problemas que precisam ser resolvidos. Um deles é o serviço de assistência aos necessitados, que se encontrava deficiente. A gente percebe no início da leitura de Atos capítulo 6 que os gregos, os gentios, começaram a murmurar, porque as viúvas, os órfãos, os necessitados daquela comunidade gentílica estavam sendo negligenciados. Aí os apóstolos percebem exatamente a necessidade de escalar pessoas para que eles possam estar atendendo à necessidade desses irmãos. Continuando aqui na nossa apostila, nós vemos o primeiro ponto, a necessidade do novo ministério. Nenhum ministério deve ser criado por conveniência, por oba-oba, por cabide de oportunidades, mas para atender o interesse e uma necessidade, né? Atender interesses pessoais não pode ser. Deve haver uma necessidade por parte da igreja. Ministérios são levantados por Deus para atender necessidades da igreja, do povo de Deus. As viúvas encontravam-se esquecidas. O esquecimento das viúvas estava causando murmuração e queixumes por parte dos gregos convertidos. Ou seja, nós não podemos deixar necessitados da igreja sem atendimento, sem a prestação de serviço. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que nós temos que atender primeiro os domésticos da fé. A igreja precisa atender primeiro aqueles que estão na comunhão da igreja. Claro que nós vamos atender pessoas de fora, pessoas que não estão na igreja, nós não somos exclusivistas neste ponto, mas a prioridade precisa ser os da igreja, as viúvas, os órfãos necessitados da igreja. Porque,
Veja bem, se nós estamos atendendo pessoas de todo o bairro, mas dentro da igreja há pessoas que não estão sendo atendidas, vai acontecer o que aconteceu em Atos 6, murmurações, estamos esquecidos, estamos sem assistência. Aí veja bem, sobrecarregando os apóstolos estavam tendo que deixar o ministério da palavra para ir à casa das viúvas, dos órfãos, levar ajuda, levar ministração, levar unção do óleo, né? E assistir socialmente os necessitados. Isso estava prejudicando o ensino da palavra de Deus. Um pastor não vai ter palavra para pregar se ele tiver que estar atendendo à necessidade de cada crente da comunidade. Isso aqui é muito importante, amados, a gente abrir um parêntese e mostrar que um líder, ele se multiplica e ele se estende através dos ministérios da igreja. Se os ministérios da igreja não forem criados e não funcionarem, os pastores estarão sobrecarregados e o ministério da palavra ficará prejudicado. Então, os apóstolos viram a necessidade da criação do novo ministério. Os apóstolos decidiram separar um grupo de pessoas para constituir sobre esse importante negócio. Deixa bem claro a natureza logística do ministério criado. O que é uma natureza logística? Isso fala exatamente do apoio, do suporte para que os pastores, os apóstolos se dediquem à palavra, se dediquem à oração, os diáconos, o novo ministério tiraria essa sobrecarga dos apóstolos, liberaria mais o tempo dos pastores, não para eles ficarem passeando, né? Mas para eles se dedicarem à oração e à preparação de ensinos para a igreja que estava iniciando. Isso é muito importante entender, que o ministério do diaconato, ele existe para desafogar o ministério pastoral, para dar logística e apoio, suporte ao ministério pastoral, para que eles possam se dedicar à obra pastoral, ok? Então os diáconos ficariam responsáveis de visitar os necessitados, as casas, observar as necessidades e, a partir da autoridade apostólica, atender essas necessidades. Quais eram a qualificação dos diáconos? Lá em Atos capítulo 6, existem essas 3 qualificações. Boa reputação é a primeira qualificação. Aqueles que seriam escolhidos deveriam desfrutar de boas recomendações da vizinhança e de seus familiares. Ou seja, eles deveriam ter uma boa reputação, boas referências, tanto da igreja quanto da vizinhança. Não poderiam ter mau testemunho na sua rua, não poderia ter mau testemunho dos seus familiares, né? Porque veja bem, um diácono visitando a casa dos irmãos e ao sair de lá os vizinhos dizendo: ei, esse fulano é da tua igreja? Nossa, ele tem um mau testemunho, ele tem um péssimo comportamento no bairro, na rua, é um péssimo pagador de dívidas, né? Então, o diaconato deve ser constituído de pessoas de boa reputação, que tenham boas informações dos vizinhos, familiares e da própria igreja, né? Além disso, deveriam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Deveriam ter a experiência marcante de ser cheio do Espírito Santo. Apresentar virtudes que indicavam a plenitude do Espírito Santo em suas vidas. Essas virtudes estão em Gálatas 5, 22, 23, que é a lista do fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só ter dons de profecia, de milagre, não. É ser cheios de características, de caráter. Cheio do Espírito Santo é ser cheio de qualidades dadas pelo Espírito Santo. Então, é de se esperar que se olhe para os diáconos e enxergue nele pessoas de boa índole,
pessoas de boa reputação, mas também pessoas de qualidade, pessoas que sejam pacientes, domínio próprio, pessoas que tenham amor, caridade, generosidade, né? Porque vai servir às mesas, vai estar em contato com os necessitados. Se não tiver paciência, se não tiver generosidade, vai se estressar, vai brigar, vai, ferir alguém que é necessitado, vai humilhar, né? Vai humilhar. Toma aí a cesta básica, tu é necessitado, tá precisando. Me disseram que tu tá passando fome, né? Não, o diácono jamais vai fazer isso. Vai se alegrar, vai chegar lá dizendo: olha a bênção que Jesus mandou para você, né? Isso é muito importante, observar essas características que foram estabelecidas inicialmente pelos apóstolos, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios de qualidade, cheios de humildade, de generosidade, de amor. Por último, ele diz também que deve ser cheio de sabedoria. A sabedoria é a habilidade de resolver situações complicadas. Os diáconos, ao servir os necessitados, deveriam saber resolver conflitos, saber se comportar. Vai entrar na casa do necessitado, não vai chegar pedindo café, bolo, eu vim para almoçar. Tem que ter sabedoria. Chegando lá, se depara com um problema, com uma discussão, com uma situação conflitante. O diácono tem que ter sabedoria para poder resolver essa situação momentaneamente naquele instante, né? É muito importante, irmãos, porque os diáconos, eles vão entrar nas partes sensíveis da igreja, nas partes necessitadas da igreja. Então ele precisa ter essas características instituídas, que é boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Sabe quais foram os resultados desse novo ministério instituído aí em Atos capítulo 6? Os apóstolos se dedicaram mais à oração e ao ministério da palavra. O ministério diaconal permitiu que os apóstolos se dedicassem àquilo para o qual foram chamados. Nenhum ministério pode sofrer detrimento por causa da sobrecarga de atividades. Isso é muito importante. Uma igreja deve ter um corpo diaconal gigantesco para que atenda todas as demandas, todas as necessidades da igreja, né? De limpeza, de ajuda, de montagem, de ornamentação, de recepção, de estacionamento, de tudo que a igreja tem necessidade, para que seus pastores estejam livres, para não se preocupar com isso, se preocupar com a oração, se preocupar com a qualidade da palavra que vai pregar, que vai ministrar, que vai ensinar a igreja. E olha, os diáconos liberaram os apóstolos para se dedicar à oração e à pregação da palavra. O que aconteceu? Crescimento da palavra em Jerusalém. Com o trabalho livre dos apóstolos, a palavra cresceu em Jerusalém. Muitos pontos de estudo, de pregação por toda a cidade de Jerusalém. Isso por causa dos diáconos. Veja que uma igreja com um ministério de diáconos bem-sucedido gera crescimento. A igreja cresce, a igreja se expande, a igreja se espalha por Jerusalém porque tem diáconos trabalhando, ajudando na logística, no suporte, na ajuda, e os pastores ficam livres para planejar o crescimento da igreja. Multiplicação do número de discípulos. O crescimento da igreja é descrito como multiplicador. Muitas vidas se converteram por resultado direto do ministério diaconal. Isso aqui é muito importante e deveria motivar cada diácono, cada obreiro da igreja a querer ajudar, né? A organizar os cultos, a organizar as evangelizações. Vai precisar de fio, vai precisar de caixa, vai precisar de carro, vai precisar de alguém que limpe, vai precisar de alguém que dê uma manutenção ali. Os diáconos entram em ação para que as outras atribuições pastorais possam ser desempenhadas sem nenhum problema. Terminamos com uma exortação aqui muito especial, olha, diáconos que se destacaram.
Primeiro foi Estevão, o Marte. O diácono que logo se destacou foi Estevão, no capítulo 7, não por causa do seu ministério, mas por seu testemunho que foi selado com a sua morte. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva, deixando este poderoso legado para a nossa vida. Estevão era diácono e a sua maior obra, a sua maior atividade foi dar a sua vida pelo testemunho do evangelho, ser apedrejado. E olha que se você observar lá no final do capítulo 7 de Atos, você vai ver no final do capítulo 7 que tem uma pessoa assistindo o apedrejamento de Estevão e isso fez mudar o coração dele. Essa pessoa é Saulo, exatamente, Saulo de Tarso. Estevão talvez ainda nem saiba disso, mas a morte dele gerou o princípio da conversão do grande e insubstituível apóstolo Paulo. Portanto, meus amados, a nossa obra será, independente do que seja feito, será feito para a glória do nome de Jesus. Filipe também foi um diácono, mas olha, ao terminar o livro de Atos, a gente encontra Filipe como um evangelista. Ele foi um diácono que logo se mostrou dotado do ministério da evangelização, realizando grandes trabalhos nesta área. Filipe foi consagrado a diácono no capítulo 6. No capítulo 8, ele já está entrando em Samaria evangelizando. Será que ele estava fugindo do seu ministério? Não. Ele estava lá visitando pessoas. Só que ele aproveitava para pregar. E aqui existe uma coisa muito interessante. Você será chamado para o diaconato pela sua boa reputação, pelas suas características, ser cheio do Espírito Santo. Mas o teu dom poderá te encaminhar gradativamente para um outro exercício de ministério. Ele visitava os necessitados, as viúvas, tanto em Jerusalém, mas ele acabou saindo, foi para Samaria e lá teve um grande ministério evangelizador em Samaria, abrindo as portas para a igreja de Samaria e também para a África, porque ele também evangelizou e ganhou o oficial da rainha de Candace lá no final do capítulo 8. Muito interessante isso. Filipe começa Atos como diácono, mas termina como evangelista. Paulo, se não me engano, Paulo diz que foi em viagem, teve suporte na casa de Filipe, o evangelista. Suas filhas eram profetisas, uma casa bem estruturada para a glória de Deus. Nós terminamos essa aula com uma exortação forte aqui, ó. Nicolau, o herege. Aqui nós encontramos uma dúvida. Há um debate teológico. Quem é esse Nicolau? Que lá em Apocalipse capítulo 2 fala da doutrina dos nicolaítas. Terá sido ele, esse Nicolau, um dos diáconos, né? Um dos diáconos. A doutrina dos nicolaítas era algo parecido com a simonia, o comércio das coisas sagradas. De onde vem esse Nicolau? A gente vai ver aqui na lista dos diáconos, que se encontra aqui no capítulo 5, vai ter aqui o Nicolau, prosélito de Antioquia, né? Alguns estudiosos dizem que esse Nicolau foi um diácono que se afastou da presença de Deus e começou a pregar doutrinas próprias de negociação dos dons, de negociação dos bens espirituais, mais ou menos como alguns fazem hoje em dia, pedindo pix para dar oração, pedindo um pix maior para profecia, né? Esse Nicolau, possivelmente esse diácono, se afastou e criou a doutrina dos nicolaítas, que foi aborrecida tanto na igreja de Tiatira, da igreja de Pérgamo, foi aborrecida pelo Senhor Jesus. Então, mesmo os diáconos podem se afastar e se tornar grandes hereges. Vai a palavra àquele que exerce o trabalho de diaconato. Fique fiel à vocação que Deus lhe chamou.
Que Deus abençoe com essa lição maravilhosa. Estude novamente e até a nossa próxima aula na Escola Bíblica Pão da Vida.